Muito bom dia, bom fim de semana. Sexta-feira, dia do Visto de Fora, a análise dos temas da semana pelo olhar de dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal e sempre muito bem conduzida pelo jornalista Miguel Coelho. Begonha, bom dia. Olivier, bom dia. Miguel, Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paulino. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora. Olivier Bonamici e a Begonha Inigas, apostos então para o comentário dos temas da semana e vamos começar pelo mais importante. Olivier e Begonha foram convidados para a inauguração da Marquise de Cristiano Ronaldo ou não? Eu ainda não recebi, não vi o e-mail nos últimos minutos, mas acho que não recebi. O remetente foi Georgina Rodrigues, vê lá. Georgina porque é Argentina. E tu, Olivier? Eu fui convidado, será na próxima terça-feira às 19h45, ele disse-me. Então vou de fato de banho e tudo, e vai ser magnífico. E como é que vais levar o cabelo, Olivier? Como é que vais levar o cabelo? Porque o cabelo é muito importante, o Ronaldo sempre leva o cabelo. Não, mas é melhor contar também com a eventual presença da Polícia Municipal, porque aparentemente a construção é clandestina. Mas, enfim, fica esta nota. Vamos a coisas mais sérias. Vamos agora falar da Europa. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios, e temos, portanto, sempre lugar também aos temas europeus. Euronet Plus. Numa semana que fica marcada pelo caso do avião comercial da Ryanair desviado pela Bielorrússia para deter um jornalista e ativista da oposição que seguia a bordo. O que é que vos pareceu o que aconteceu e a reação da União Europeia, Olivier? É completamente assustador o que aconteceu, porque aconteceu em pleno coração da Europa. Isto é terrível. E as confissões do jovem opositor foram tão... faziam-me quase pensar que estamos no tempo de regresso aos tempos de Stalin. Que é a manipulação no seu esplendor. E ao mesmo tempo tem muita pena para as pessoas da Bielorrússia, porque estão cada vez mais isoladas. Para muitas pessoas, viajar de avião é uma forma também de trabalhar. E mais uma vez, são os povos que estão reféns dos ditadores. E como não fazer a ligação entre o que aconteceu com a Bielorrússia e a prisão, claro, de Navalny. Portanto, tudo isto está, infelizmente, interligado. Mas também é uma forma de mostrar, neste caso, aos países da União Europeia que muitas vezes não podem ser tão complacentes com regimes desta natureza. Assim, claro, a impunidade ela tem que acabar. Eu acho que as democracias vão estar cada vez mais desafiadas nos próximos tempos, e já está a acontecer. E perante isso, claro que não é preciso declarar guerra, como é óbvio, mas tem que haver a impunidade. Porque estamos a falar de um desvio do avião no céu europeu. Isto é completamente surreal. Sim. Completamente surreal. E isto não pode acontecer. Bruxelas baniu, entretanto, as companhias aéreas da Bielorrússia da União Europeia e pediu também às transportadoras europeias para não voarem no espaço aéreo da Bielorrússia. Na sequência disto, a Rússia está a recusar voos europeus. Onde é que isto pode parar, Begonha? Eu gostava de acrescentar também, porque eu estive esta semana com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, tivemos encontros correspondentes en ON, antes precisamente da cimeira informal de aquí de Lisboa, con os ministros dos negocios estrangeiros da Europa, e lle perguntamos como debe ser os correspondentes ao Ministro Augusto Santos Silva sobre este tema, e si ian aumentar tamén as sancións a Bielorrusia, non é? A miña conclusão de todo isto é que a Europa está mesmo decidida para non permitir que isto volte a acontecer. Então, é verdade, agora perguntas por isto da Rússia, non é? Bielorrusia é a grande aliada da Rússia, non é? Todos sabemos. Portanto, pode haber algún problema de arrefecimento das relações, non é? Voltarmos, a mí isto me... Já não estavam propriamente muito non mornas, estaban non? boas, mas parece, como dicía Olivier, que estamos nos tempos da Guerra Fría, non é? Porque realmente as declarações deste xoven xornalista, non é? Que se enviaran e que vimos todos, non é? Ben parece que unha persoa que está totalmente amenazada, mas as relações van a arrefecer aínda máis, mas penso que a Europa, e acho que está no bon camiño, a Europa, a Unión Europeia neste caso,
caso, não está disposta a que isto volte a acontecer e não é permitido isto porque isto é pôr em perigo totalmente a democracia. Não se pode permitir desviar um avião em um céu europeu, não é? Desviar e depois tirar de um avião que partiu da Grécia a um cidadão assim, a sua namorada. Só em filmes de James Bond pensávamos só nós. Parece, exatamente. Vamos também olhar aqui para a pandemia no plano europeu. Aqui as coisas parecem finalmente bem encaminhadas no que toca à vacinação. Tal como temos dado conta nas últimas semanas, quase metade dos adultos da União Europeia já recebeu pelo menos uma dose da vacina e, no caso concreto de França, Olivier, já arrancaram mesmo os agendamentos para vacinar as pessoas a partir dos 18 anos. Sim, começa na segunda-feira e é loucura total em França, porque claro que não há vacina para já para toda a gente, porque são todas as pessoas com maiores de idade que podem ser vacinadas a partir de segunda-feira. Ora, não sei quantos milhões, eu acho que são 25 milhões de franceses, ou 28 milhões de franceses, aliás, com meias de 18 anos, portanto são 500 mil doses por dia. Isto é a guerra dos cliques neste momento em França. É a guerra dos cliques, querem marcar absolutamente isto, mas o que é curioso em França é que existe uma onda de loucura. Que não deixa de ser curioso num país com uma parte tão grande da opinião pública anti-vacinas, não é? Sim, mas já mudou um pouco isto, já mudou, foi sobretudo no início, agora já nem tanto, mas tudo isto para dizer que a loucura em França ela existe porque afinal os franceses, ao contrário dos espanhóis e dos portugueses, saíram mais tarde do confinamento. Portanto, isto condiz, a saída dele do confinamento condiz com o aceleramento da vacinação. E é por isso que existe esta onda de loucura em França, até se fala dos anos loucos, os franceses, parece que a crise sanitária acabou, e não acabou. Pois, ainda não. Em Espanha, Begonha, a situação também está a evoluir bem, neste caso, não só em termos de vacinação, como também de novos contágios, porque a incidência caiu para quase metade em Espanha em cerca de 2 semanas. Está agora nos 125 casos por 100 mil habitantes. Há esperança de que a Espanha possa em breve entrar também na lista verde do Reino Unido? É o que queren as autoridades españolas, e comentaba eu que e adiantaba e avanzaba na semana pasada neste programa, non é? É a ideia porque o que as autoridades españolas dixeran na FITUR, na feria de turismo máis importante da España e unha das máis importantes do mundo que se celebrou semana pasada, precisamente eles están a lutar e a ter conversas ao máis alto nivel con o Reino Unido, a España, para tentar que de aquí a umas semanas, cuando sea presente a nova lista de países, digamos, verdes, países libres de COVID ou con pouco COVID, a España posa voltar a entrar. Mas, entretanto, houve unha confirmación da parte de España esta semana e é permitir, moita polémica, por certo, da parte do goberno español, e é permitir aos británicos chegar a España sin ningún tipo de restrição, ni de test COVID, ni nada, sin ningún tipo de restrição. E então isto está a ser moito criticado por algúns sectores, ou pelos sectores sanitarios, recebeu, claro, o beneplácito da parte do turismo, non é? Do sector turístico, mas é unha decisión moito polémica porque, claro, temos o tema da variante indiana, non é? E é o que pode acontecer con os británicos que cheguen a Espanha. E queria salientar um ponto que Portugal, esta medida ainda não tomou, a Espanha também não, que é a medida que tomou o governo francês há alguns dias atrás, que é que já obrigam novamente os viajantes do Reino Unido a uma quarentena obrigatória por causa, lá está, da variante indiana, que está a preocupar cada vez mais as autoridades inglesas. Apesar de tudo, é preciso não esquecer que a variante indiana, neste momento na Inglaterra, são apenas nas cidades, nas aldeias, ou cidades, onde há uma grande comunidade indiana. Portanto, ainda não está alastrado ao nível de todas as cidades inglesas, mas há motivo de preocupação. É motivo de preocupação porque o vírus continua entre nós e até que não tenhamos a imunidade de grupo, que mais ou menos na Europa alcançaremos por volta de agosto, não é? Até o mês de agosto vai ser um momento duro, um momento muito duro, e temos ainda de ter muita contenção. Bom, mas agosto é já ali ao virar da esquina, portanto, mas é ainda uma não questão de mais chegamos. alguma paciência. Temos de falar ainda da crise dos migrantes em Ceuta, porque a situação está longe de estar resolvida. Várias centenas de crianças estão agora sozinhas na cidade. O diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, que é o português António Vitorino, já veio pedir atenção especial para estes menores. O que é que, na tua perspectiva, Olivier, pode ainda acontecer? Eu acho que tendo em conta a proximidade cultural, geográfica e económica entre Espanha e Marrocos, eu acho que pode haver lá
uma solução. Uma solução porque ela é importante, esta solução. Os dois países não podem, e faltava só agora um conflito entre Marrocos e Espanha. Agora, é evidente que o que é que me incomodou um pouco, eu disse outro dia, na semana passada, que Marrocos usou, não tem dúvida nenhuma, a arma dos migrantes. Do lado espanhol, o que é que me incomodou, e, aliás, o Partido Popular Espanhol disse isto, é que eu acho que o governo espanhol faltou-lhe a transparência para informar Marrocos dessa questão de acolher o responsável da Frente Polisário. E faltou para mim, a Espanha, esta transparência para apaziguar um pouco as relações. Mas eu vou acrescentar aqui que eu penso e quero ser otimista com este tema, porque as relações entre Espanha e Marrocos nos últimos anos, desde precisamente que começou, se ocupou o Sahara no ano 75, nunca foram boas, é dizer, tiveram momentos bons, maus, mas sempre se solucionou tudo. Então, neste caso, os gobernantes espanhóis, e nomeadamente a ministra dos Negocios Estrangeiros de Espanha e o primeiro-ministro espanhol, están bastante calados nos últimos días. De feito, a ministra dos Negocios Estrangeiros, Arantxa Fernández Laia, esteve cá en Lisboa e non falou aos xornalistas. É dizer, para min que as conversas diplomáticas están a correr. Estáse a tentar solucionar isto mesmo dun xeito moito silencioso, non é? É verdade que a que foi embaixadora de Marrocos en Portugal e que agora é a embaixadora de Marrocos en España, non é? Que ela é española, fez unhas declaracións bombásticas nos últimos días a criticar moito ao goberno español. Mas isto é típico de Marrocos. Por tanto, eu confío que de aquí a uns tempos isto se vai solucionar e, como eu disse e continuo a dizer a mesma coisa que semana pasada, a Unión Europea está do lado de España. Isto é un conflito tamén coa Unión Europea e entón España acho que fez moito ben en deixar isto moito claro, o das fronteiras terrestres da Unión Europea, as últimas fronteiras terrestres, non é? Da Europa, en Marrocos, e entón eu confío que isto se possa solucionar, sobre todo porque Marrocos recebe moito dinheiro da União Europeia precisamente para proteger as suas fronteiras. Para acompanhar. Estamos no Visto de Fora, recordo, com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas. É um programa que é feito em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Por cá está a decorrer esta manhã mais uma reunião dos peritos no Infarmed para decidir novas medidas no âmbito do plano de desconfinamento e também uma possível alteração da chamada matriz de risco. Olivier, fará sentido mudar as regras agora, como defendem o Presidente da República e, por exemplo, o Bastonário da Ordem dos Médicos também? Ou isso vai tornar, inclusive, a comunicação mais difícil? Os portugueses e os municípios compreenderem a forma como se avança e recua no desconfinamento, como também tem alertado, entre outras pessoas, a coordenadora do Bloco de Esquerda. Bem, eu acho que temos de ter cuidado, como é evidente, o contexto está a mudar, porque há cada vez mais pessoas vacinadas e, se calhar, a realidade hoje em dia não é a realidade de há 2 meses atrás. Isto é um novo contexto também. Ao mesmo tempo, temos de ter imenso cuidado, porque se não houver, por parte das autoridades portuguesas, um aperto de medidas mais duras, podemos daqui a um mês ter uma situação terrível, sobretudo em pleno ano turístico, em plena temporada turística. Mas ao mesmo tempo é super complexo, porque a nível económico, como é que é possível, como é que seria possível, e vai ser possível, anunciar aos restaurantes, por exemplo, de Lisboa, uma restrição de horários novamente? Isto seria um golpe terrível para estas pessoas, a nível económico, psicológico, nem quero imaginar os restaurantes de Lisboa não são diferentes dos restaurantes de outros locais do país que já tiveram de retroceder no confinamento. Claro que são mais, o impacto seria maior, mas não são, o plano deveria ser no fundo, aplicado a todo o país com os mesmos critérios. Claro. Não há agora o risco de parecer que uma mudança acontece por causa deste aumento de casos de Covid-19 em Lisboa. Sim, mas há mais pessoas também em Lisboa, e neste momento é Lisboa que preocupa mais. Certo. Portanto, as autoridades portuguesas. Portanto, é normal que os especialistas olhem para certo, Lisboa. Certo, mas esta alteração da matriz de risco que está ponderada, no sentido de contemplar outros critérios e de permitir avançar no desconfinamento de outra forma. E, portanto, por essa via, não fazer com que Lisboa eventualmente fique nesta fase do desconfinamento, ou até venha a retroceder se a situação piorar, não há este risco de parecer que, no fundo, as regras são alteradas a meio do jogo.
Non sei responder así abertamente a isto, Miguel, mas eu teño moito claro unha coisa. Por un lado está o criterio dos especialistas, por outro lado está o criterio do goberno que ten de equilibrar todo, porque o turismo é unha das fontes principais das receitas da economía portuguesa. E é verdade que non se pode diferenciar a Lisboa do resto de Portugal, mas Lisboa é a capital dun país moito turístico e que está a receber xa a moitos turistas. Por tanto, a decisión que tome hoxe o goberno nos próximos días, depois de ouvir aos especialistas, esta reunión de hoxe é moito importante mesmo, mas temos de ter cuidado. E isto é un traballo conxunto de todos. O que eu dicía há un momento, non pode ser que agora recuemos, non pode ser que agora por irresponsabilidade dos propios cidadaos recuemos aínda máis quando as coisas están a correr ben. Deixem perguntar-vos isto, há percepção nos vossos países de que os casos estão a aumentar em Lisboa e noutros locais de Portugal? Sí, eu de feito cando na miña ronda habitual dos correspondentes, os 6 principais correspondentes da cadena COPE, que entramos todas as cuartas con o Carlos Herrera no principal programa da Radio Española de mañá da cadena COPE, e precisamente o Carlos Herrera perguntábame, e podese ouvir no directo, e entón en Portugal, Begoña, están a aumentar os casos, e eu explicaba, non, Carlos, é Lisboa, porque o resto de Portugal está moito ben, e eu tive de explicar as consecuencias das noitadas no Bairro Alto e tamén as consecuencias da vitoria do Sporting, non é? Mas é que é moito importante nos xornalistas, o noso papel de correspondentes, como é que nos expliquemos, mas tamén é difícil tentar non fuxir da realidade, e que realmente a humano, en Lisboa tamén tivemos unha serie de problemas en determinadas freguesías, non é? Sim, com restrições que o Reino Unido, em concreto, na altura também aplicou levou à a vinda fechar, de imigrantes britânicos. e então agora nada não nos garante que a torneira não volte a ser fechada se a incidência voltar a subir. Olivier, em França também já se percebeu que a situação está a agravar-se na zona de Lisboa, nomeadamente? Não, porque é preciso também ver que, para já, o caso inglês, que é ainda mais preocupante, fala-se muito mais neste momento da Inglaterra por causa da variante indiana, e ao mesmo tempo também há os números, não é? Apesar de Lisboa ser um caso preocupante, Portugal está ao nível da União Europeia, não está entre os piores países, não está. Claro que é este ligeiro aumento, mas neste momento não é motivo de grande notícia em França. E esta estratégia anunciada para tentar conter a propagação do vírus, já sei que me vais dizer que não és epidemiologista, mas a aposta principal é na testagem. Não poderia haver também aqui uma componente ao nível da atuação policial, no sentido de dispersar nomeadamente estas aglomerações que têm sido noticiadas em certas zonas de Lisboa, nomeadamente na diversão noturna? Sou completamente a favor disto. Sim. Para já, testagem, não acredito que... acho que não acredito. Testagem, não estou a ver, mas pronto, tudo bem. Seria, claro que é sempre importante, mas não, eu acho que isto não está a resultar muito bem. E também estou completamente a favor. Isto não é normal haver um grupo de 50, 60 pessoas. Isto é que não é normal. Permítame que diga cá o que me dicía un conductor, un motorista da Volt, ontem, quando eu estava de trabalho e estava neste carro e o motorista, quando se enterou que era xornalista, me disse, olha, acha normal o que está a acontecer no Bairro Alto? Claro, ele explicaba, ele como motorista que leva persoas dun lado para outro, está a perceber e está a ver, diz, e por que a policía non faz nada? Diz, se pudera a señora explique isto, dicía, porque é moito importante que a policía controle, fiscalice, porque aínda que nós pesamos responsabilidade das autoridades políticas, por desgraza, cando non se multa e non se fiscaliza, as camadas máis xovens, pois pronto, que son as que agora máis están a contagiar en todo lado e tamén en Portugal, pois van facer o que queren, non é? Fechan os bares e os restaurantes, mas eles fican na rua. E amanhã temos a final da Liga dos Campeões no Porto. Muitos milhares de ingleses já começaram a encher as ruas e as esplanadas do Porto. Terá sido sensato, Olivier, Portugal organizar esta final? Teremos mais a ganhar ou a perder? É assim, se bem me recordo, mas não tenho a certeza que eu vou dizer agora, mas se bem me recordo, quando Portugal organizou a fase final da Champions League no ano passado, sim, eu acho que aconteceu mesmo mais ou menos agora, ou seja, quando Portugal foi escolhido, Portugal não estava assim tão mal como isto. Sim, foi igual. E depois, quando começou a organizar, quando voltou, o de Lisboa. Portanto, foi uma coincidência, porque não deixa de ser uma coincidência, como é evidente, mas volta a acontecer. Claro que há sempre o risco. Mas para
para responder à tua pergunta sobre a questão da final da Champions, sobre a questão da questão da atuação fiscalização e da atuação da polícia, que sou completamente a favor. Eu vou estar à altura de eu assumir um papel de porta-voz da Gouveia e Melo. Todas as semanas. Não, agora falando a sério. Isso é que para mim chama-se o pragmatismo inacreditável deste senhor. Ele foi confrontado perante uma notícia dos SMS. Sabem que 75%, portanto 25% dos portugueses que receberam SMS não chegaram a responder. Sim. Para a vacinação, não é? Vacinação. Ouvem bem a resposta do Almirante Gouveia e Melo. E achei inacreditável. Inacreditável no bom sentido. Ah, sim, no bom sentido. Se sabemos, até tive vontade de rir, tão bom é isto é. Se sabemos que os SMS que mandamos têm uma porcentagem de resposta de 75%, então vamos ter que enviar 130% de SMS para a capacidade que temos. Mas é isso, o pragmatismo. Pragmatismo militar. Sim, alguém que está muito incrível. habituado. Não, mas é isto que é incrível. Deixa-me só ouvir a Begonha porque temos de avançar. Sim, desculpa. Sobre a questão do Porto e da final. Sim. Para mim, ainda estamos a tempo de controlar a situação. É dizer, vimos, e de feito, eu tenho de estar também muito pendente do que aconteça para também poder noticiar. E eu, por favor, não quero que aconteça nada. É dizer, quero que todo se celebre com normalidade. E vamos conseguir, e Portugal vai conseguir. Mas é muito importante que a polícia fiscalize, ainda a Câmara Municipal do Porto está a tempo disto e dar uma boa imagem de Portugal, porque isto pode ter negativamente muitas consequências, não só em termos do vírus, de aumentar os casos, também em termos da imagem do norte de Portugal. Então é muito importante. Eu gostava de ouvi-los sobre um último tema aqui neste segmento do programa, a propósito da Convenção de Movimento da Europa e da Liberdade, uma resposta telegráfica dos dois sobre este encontro considerado uma espécie de Estados Gerais da direita. Quem foi a grande figura, Olivier? Eu acho que a grande figura foi talvez Rui Rio, porque não me interessou tanto que ele diz que o seu partido não é de direita. Para mim o PSD é um partido de direita, mas a questão não é isso. É que viu-se em Portugal, mas Portugal não é uma exceção. Em França é igual, em Espanha um pouco também, de certa forma, existem várias direitas. E não é porque tu és de direita que tu queres te aliar com a extrema-direita. Mas há mais. Eu conheço muitas pessoas ligadas à direita em França, estou a falar dos políticos, mas existem duas direitas. Uma direita chamada social, a qual pertence, vamos imaginar aqui, Rui Rio, Marcelo Rebelo de Sousa, apesar da divergência entre eles, mas o inimigo, não é? Eles têm um duplo inimigo, que é o inimigo ideológico da esquerda, de uma certa forma, mas também da extrema-direita. Portanto, o Rui Rio, o Marcelo é um caso ainda mais flagrante. O André Ventura, ideologicamente, é um inimigo de André Ventura, de Marcelo, aliás. E em França existe o mesmo. Existem pessoas da direita que não querem se aliar com a extrema-direita, consideram que é tão o inimigo o Partido Socialista como a extrema-direita. E em Espanha é igual, o PP. Há alguns que não se importam de estar com o Vox, mas há outros do PP... A grande maioria. Sim, mas há outros do PP que não querem ouvir falar de Vox. É isto que o André Ventura também não percebeu. Que o André Ventura, o sonho dele era uma grande coligação. Mas não é bem assim. Não é assim. Begonha, as tuas notas muito breves? Temos en Portugal unha crise moito grande na direita, é algo que xa o propio presidente da República xa me dice a mí pessoalmente, no, en alguma das entrevistas que eu lle fiz, das últimas, e realmente temos esa crise moito grande, então por iso se montou esta convención, e sin dúbida o Rui Rio foi o grande protagonista, e para mí ese titular cando diz que ele não é de direita, que ele é de centro-esquerda. Embora Passos Coelho, mesmo sem falar, tenha acabado por ser de alguma forma também o centro das atenções. Mas foi o protagonista distante. O Passos Coelho foi o protagonista na sombra, não é? Bom, vamos avançar então porque temos de ir ao índice de tugalidade, que é aquele momento em que a Begonha e o Olivier põem semanalmente à prova os seus conhecimentos da língua portuguesa. Vamos! Portugal! Índice de tugalidade. Não sei se estão preparados. Estamos lá. Sim. Falámos aqui da final da Liga dos Campeões, com os ingleses no Porto. Veremos amanhã o que se passa dentro e fora das 4 linhas e se será ou não 30 por uma linha. É o que queremos saber. O significado de 30 por uma linha, vamos pôr aqui o tempo a contar. 30 por uma linha. Por exemplo, fazer 30 por uma linha, o que é que significa? Tem algo a ver tic-tac, com tic-tac. pistas, por favor. Um exagero. Tic-tac. Não?
Muita gente. Muita não... gente, Fazer, ou não? Fazer Muita uma gente ou fita. não. Fazer Pode ser fita. Está quase, Olivier. Fazer fita. Fazer Que fita, tipo de fita? no Porto, antes do jogo? Pode Não. ser fazer fita no Porto ou noutro local qualquer, fazer 30 por uma linha. No fundo, fazer fita. é no sentido de pronto, fazer um muitas assuntamento. coisas ao mesmo tempo, de Sim. provocar uma grande confusão, uma grande atrapalhada. Eu ganhei, Miguel, ganhei. Miguel, ganhei. Aproximaste 3/4, vá lá. Mas É normalmente o que fazem os ingleses, não é? Movidos a cerveja, fazem 30 por uma Mas linha. eu queria aqui, agora, Sim. vos fazer um desafio. Diz. A galega, com este sotaque galego, Sim. quero vos perguntar sobre uma palavra que existe também no dicionário Depressinha. português e também no dicionário da Real Academia da Língua Galega. Vamos lá, larpeiro. Que significa larpeiro? Larpeiro. Larpeiro. Não sei. Eu sou larpeiro. desisto já. Eu sou larpeira. Um ladrão. Não, larpeiro, e podem comprovar Sim, no diz. dicionário, é alguém que gosta muito de doces, como acontece com os galegos e os Lambareiro. portugueses. É larpeiro. Tivemos o índice de tugalidade em galego. Índice Estamos sempre a surpreender. de Tugalidade. Antes de fechar o positivo e o negativo da semana, Begonha, o teu negativo? Pois o negativo ten a ver con todo isto que falamos, non é? Dos asuntamentos, das persoas, ver estas imaxes de Lisboa e do Porto, non é? Como mal que o pasamos nos últimos meses de pandemia e os bons resultados que tiñamos, por favor, un bocadiño de contensado e máis fiscalização é fundamental neste momento. O teu negativo, Olivier? O negativo da semana aconteceu uma coisa escandalosa que me fez um amigo português meu ao jantar comigo e nós abrimos uma garrafa de vinho e ele cometeu o crime Bebeu tudo sozinho. de colocar uma gasosa dentro da garrafa de vinho. E para mim isto é um crime absoluto. Abriu a garrafa de vinho e colocou uma gasosa dentro disto. Estragou a gasosa. pode ser. Estragou a Mas gasosa. é que sobretudo para uma pessoa radical como eu, que eu recuso, que as pessoas bebem Coca-Cola à minha frente, que eu recuso. Não, para mim é só água ou vinho. O resto está proibido à mesa comigo. Bom, que coisa tão desagradável. Vamos então aos positivos para acabar em alta, Begonha. Para uma galega, o positivo vai ser sempre comprovar in situ o excelente relacionamento entre a Galiza e Portugal. Ontem tivemos cá o presidente do Goberno Autónomo da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, a ser recibido, que non acontece con outros presidentes autonómicos, pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que anunciou, atenção, que vai facer o camiño de Santiago en Ano Santo na primeira semana de agosto. E depois foi recibido pelo primeiro ministro Antonio Costa, que deixou o Consello de Ministros e foi lá ter con Alberto Núñez Feijóo para anunciar e a ver, crucemos os dedos a ver se é certo, a prioridade do goberno portugués para o comboio de velocidade elevada ou alta entre Porto e a Galiza tan necesario. Por tanto, para mí é o mellor, porque ver esa alegría, ver esa sintonía, tanto tempo reunidos, que non foi simplemente un cumprimento e que realmente así. Por tanto, parabéns. E depois de tanto tempo com as fronteiras encerradas E entre dois tanto países, tempo, não é? é dizer, é unha visita programada há moito tempo e foi a primeira visita do presidente do Goberno Autónomo da Galiza fora da Galiza para cumprimentar aos irmãos portugueses. O que é que está previsto neste Ano Santo na Galiza, com tantas restrições? Pois está previsto, primeiro, ampliouse o Ano Santo para até 2022, non é? E agora, como as restrições realmente na Galiza non son moitas, pois en principio están a voltar os peregrinos e sobre todo o que se conta é que no ano 2022, xa con todas as persoas vacinadas, vai correr todo con total normalidade, mas este verão vamos ter moitos peregrinos en Compostela. Bem, valia bem a pena no próximo ano, se tudo correr como pensamos, não é? A vacinação resulte e acabemos com esta Oxalá. pandemia, ir a Santiago, agradecer ao apóstolo. Oxalá. O teu positivo, Olivier? Um positivo, esta semana, na quarta-feira à noite, eu não fazia isto desde o início da pandemia, fui à praia de noite e foi um momento incrível porque eu tinha esquecido que tinha uma reunião marcada e lá neste caso as novas tecnologias são magníficas porque eu fiz uma reunião Zoom. Tinhas uma reunião marcada de noite. À noite, sim. Uma reunião Zoom e fiz a minha reunião na praia. E lá achei, uau, que luxo! Ou seja, eu estava lá na praia, Claro, isso com é os Portugal. pés na areia, sem gasosa. Em boa companhia, Olivier ou sozinho? Uau, isto é uma pequena parte, mas obrigado por perguntar, está tudo bem com ela. E então, estávamos na praia e de repente, reunião,
E lá pensei, as novas tecnologias são maravilhosas. Sim. E eu vivo num paraíso, estava, ou seja, Portugal, neste caso as praias da Caparica, e estava nas praias da Caparica com um pequeno copo de vinho na mão, numa reunião de trabalho, não é? E achei de uau! Mas, As Olivier, tecnologias o são bom maravilhosas que- quando não estamos na praia descansados Mas, e toca o telemóvel a perguntar então o tal trabalho que Mas ficaste a enviar. eu tenho feito, e confesso cá, na Renascença, eu tenho feito crónicas desde a Caparica. Aconteceu-me de estar isso. algún día na praia e me ligar para algo urgente, ir ao carro e facer crónicas. E, olha, correra moito ben, porque a enerxía da Caparica é ótima. Isso Portanto, sem dúvida. Bem, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas aqui temos Olivier e Begonha para conversar sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Paulino. Tchau. Um bom fim de semana, Tchau. também Bom fim em de especial semana. assim que nos segue todas as sextas-feiras. Um abraço, bom fim de semana.